Olá, eu me chamo Maiara Simões de Carvalho, sou artista visual e atualmente estou cursando mestrado em artes no programa de pós-graduação em artes na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou apresentar a comunicação Curadoria Decolonial Artistas Negras no Espírito Santo. A história da arte foi construída com critérios exclusivos que invisibilizam questões de gênero e raça. As artes, assim como inúmeras outras áreas, são opressivas e legitimam artistas brancos europeus de classe média e, acima de tudo, homens. O movimento impulsionado pelas artistas mulheres dos anos 1960 e 1970 segue se desdobrando nos dias atuais, em que ainda é preciso reivindicar e valorizar as expressões artísticas femininas. Ao refletir sobre a forma como mulheres vêm sendo apresentadas e representadas na arte, com um foco na mulher negra, nos questionamos onde estão as artistas negras no Espírito Santo. A partir deste questionamento, aprofundaremos as discussões sobre identidade pautadas nas obras dessas artistas negras, buscando entender de que forma a arte afro-brasileira contemporânea pode ser um instrumento de reconhecimento e fortalecimento da identidade e da autoestima do povo negro. Desta forma, a seleção de produções de artistas negras no Espírito Santo, estudantes, mães, professoras, artistas e mulheres têm como objetivo a produção e a difusão das artes. As produções compartilhadas nesse artigo dialogam entre si, numa diversidade em linguagens artísticas, técnicas e em pesquisa no campo artístico. Encontra-se mulheres não somente por detrás da obra sendo representadas, mas mulheres que se representam e apresentam força e sensibilidade por meio da arte. Evidencia-se a mulher negra como protagonista na arte, afirmando sua presença e suas lutas por igualdade e direitos. Proponho pensarmos curadoria decolonial como prática curatoriais urgentes, trazendo nova epistemologia do olhar nas artes visuais, promovendo ações formativas desenvolvida como estratégia de formação de novos espaços de pensamento crítico, debate e reflexão. Em um país diverso e com um rastro colonial de segregação como o Brasil, ter uma curadoria decolonial significa compreender que a produção do saber tem particularidades ligadas ao modo como a sociedade se formou e como se perpetua. Significa também ter um olhar crítico para as diferentes formas de opressão que existem e que estão enraizadas na história e na cultura do país. Uma curadoria decolonial busca, portanto, dar visibilidade para as vozes que foram silenciadas pelo sistema, e é importante ressaltar que a curadoria decolonial não se limita a um olhar crítico para o passado, mas também para o presente. Ela questiona as estruturas de poder que ainda existem e que perpetuam as desigualdades sociais. A curadoria decolonial é, portanto, uma forma de resistência e de luta contra o racismo, o sexismo, a homofobia e todas as formas de opressão. Segundo Paulino, temos os patrônomos, os conselheiros, os patrocinadores. O jogo é complexo e o poder dos curadores se expressam de diversas formas. A pesquisa curatorial determina quem entra e quem não entra. Por exemplo, quando e de que forma os rótulos, a posição de diferenciação e de hierarquia de valores, como a alta cultura sendo superior à cultura popular, é uma delimitação de locais sociais, outro exercício de poder. Dada a onipresença de seu trabalho crítico, as proibições convencionais de colocar as mulheres em seu espaço natural, no lar, caíram em desuso. Artistas negras com produção no Espírito Santo têm dialogado com as temáticas raciais e utilizam suas obras como força militante em lugares onde a arte se estabeleceu através de produções hegemônicas. A artista Camis traz em sua obra A Carne, de 2022, de forma visceral as 15 crianças que tiveram suas vidas interrompidas pela violência, um olhar crítico sobre a repressão policial nas comunidades, nos fazendo refletir sobre as políticas de extermínio
domínios da necropolítica. A obra da artista Jaine Muniz nos faz refletir sobre o empobrecimento da população brasileira, as condições cada vez mais degradantes da existência do nosso povo, que da última década para cá tem sofrido amargamente com os retrocessos das políticas públicas voltadas para a garantia de direitos sociais. A artista Florescer Poesia traz em sua ilustração uma reflexão acerca da solidão da mulher negra e seus enfrentamentos diante de uma sociedade racista e patriarcal, no qual as mulheres sofrem diversas violências que se diluem como a própria discussão racial no Brasil, que se esvai e se silencia em meio à desconsideração das origens étnicas do país, que significa e reconstrói uma nova identidade num processo de construção diária. A artista Meire Rocha concentra suas obras acerca das temáticas de raça, gênero e sexualidade, respondendo à contínua discriminação e violência enfrentada pela comunidade LGBTQIA+, escrevendo uma história visual negra e queer. As questões abordadas tiveram como foco contribuir para uma reflexão a respeito das mulheres negras e sua quase ínfima participação na história da arte. Não foi possível abarcar todas as questões que implicam essa relação, mas foram abordados de forma sucinta alguns mecanismos que acreditamos contribuir para que essas mulheres permaneçam sobre o viés da invisibilidade, que impossibilitam a sua participação de forma efetiva como sujeitas produtoras de arte ou presentes nos registros de história da arte, entre outros espaços, contribuindo para que haja a efetivação de diálogos críticos sobre os silêncios da história da arte e de todos os lugares designados a algumas produções das artistas afro-brasileiras e que essas questões se tornem cada vez mais discutidas.